Povo de Deus, povo abençoado do Senhor, graça e paz, amados, bem-vindos, ao nosso encontro semanal. Nós estamos falando nesse trimestre sobre dons espirituais e dons ministeriais. Na verdade, nós finalizamos os dons espirituais. Dividimos eles em 3 grupos para facilitar o nosso aprendizado, dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Dons de poder, fé, cura e operação de maravilhas. E dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. A partir de agora nós vamos nos concentrar nos dons ministeriais. E eu quero, meu irmão, começar essa nossa lição fazendo a você 3 perguntas. Primeiro, você sabe quais são os dons ministeriais? Você sabe quantos são os dons ministeriais? Você sabe, meu irmão, aonde na Bíblia está a relação dos dons ministeriais? Eu vou te dizer agora. Os dons ministeriais, eles são 5, meu amado. Isso está registrado em Efésios 4, versículo 11, e primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, do 26 em diante. Quais são eles? Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores. E quinto, doutores. Só lembrando aos irmãos que esses dons são de extrema importância, meu amado, para o cumprimento da missão ordenada por Deus. Ou seja, não tem como cumprir a missão ordenada por Deus se não tiver esses dons. É impossível. Hoje eu quero começar falando sobre o ministério apostólico. Então, abra sua Bíblia aí, Efésios 4, do 7 ao 16. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor, palavra do Senhor. Nós temos, meu irmão, 3 objetivos para a lição de hoje. Primeiro, é investigar biblicamente o colégio apostólico. Segundo, é retratar o ministério apostólico de Paulo. E terceiro e último objetivo nosso
é avaliar a apostolicidade atual. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre o colégio apostólico. E o que veremos nesse tópico? Colégio apostólico, e vamos falar também sobre a singularidade dos 12. Meu irmão, vem comigo porque a lição ela é muito bacana. O termo grego apóstolo, segundo o dicionário Wycliffe, é apóstelen, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, aquele oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo aí do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo. Igualmente, o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador. De que forma? Com autoridade, com poder, com graça e com amor. O verdadeiro apóstolo, meu irmão, baseia-se na pessoa e obra de Jesus, que é o nosso apóstolo por excelência, como diz Hebreus capítulo 3, versículo 1, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ou seja, o verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o nosso apóstolo por excelência. Aí nós temos o colegiado apostólico. Irmãos, colegiado apostólico é o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele para auxiliarem o seu ministério terreno. Jesus que os separou, Jesus que os nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, sabe? Eram homens como nós, imperfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, como está em Mateus capítulo 28, a grande comissão. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, eles receberam o quê? O revestimento de poder. Atos capítulo de número 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Eu quero aqui, irmãos, chamar a sua atenção para esse detalhe do versículo, a palavra poder, porque na língua grega há duas palavras para poder, exousia e dunamis, A primeira se refere ao poder no sentido de governo e moral, e a segunda significa o quê? Habilidade, significa força. O que eu quero dizer é o seguinte, que o poder que a igreja recebe, ele não é político, intelectual ou ministerial, mas é um poder espiritual, pessoal e moral. Irmãos, a fonte desse poder é o Espírito Santo que foi dado à igreja para que ela se tornasse o quê? Testemunha de Cristo até os confins da terra. E a pergunta é, por que os discípulos precisavam desse revestimento de poder? Simples. Primeiro, para sair do campo da especulação e entrar no campo da ação. Segundo, para poder perdoar. Terceiro, para pregar a palavra do Senhor, ou seja, o Evangelho, até os confins da terra. E pasme você, meu irmão, eles precisavam desse revestimento também para morrer. Então veja, eram imperfeitos,
foram vocacionados por Jesus, porém, precisavam esperar o revestimento de poder. Aí nós temos ainda dentro desse ponto a singularidade dos 12. É importante aqui, irmãos, ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos dos Apóstolos e também nas epístolas de Paulo. Por quê? Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam a Jesus por onde ele passava, né? Mateus 4 fala isso. E muitos se tornaram o quê? Seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Abra aí a tua Bíblia, meu irmão. Mateus 10, 1, Lucas 6, versículo 13. Segundo, esses homens andaram com Jesus durante todo o seu ministério, irmãos. Desde o batismo lá nas águas até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam com o Mestre e conviveram, meu irmão, com o Mestre. Terceiro, esses homens receberam autoridade do Senhor. É só você abrir aí João 20, 21 ao 23, diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, sobre esses homens, Deus colocou autoridade. Os 12, meu irmão, receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade para, primeiro, expulsar demônios. Segundo, meu irmão, curar enfermos. E terceiro, pregar o evangelho a toda a humanidade. Marcos capítulo 16. O segundo tópico da nossa lição fala de quem? Do apóstolo Paulo. E aqui nós vamos ver um homem preparado para servir e vamos falar também sobre ele, o menor dos apóstolos. Irmãos, Saulo foi um judeu de cidadania romana. A Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de quem? De Gamaliel. Ele é também um importante mestre do judaísmo. Atos capítulo 22, ele era intelectual, fariseu, foi perseguidor dos cristãos, porém, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido, né, devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência viva com Cristo ressurreto, meu irmão. Atos capítulo 9, leia esse texto aí. Oh, meu irmão, a partir daquele momento, meu irmão, a partir daquele encontro pessoal com Jesus, a vida do apóstolo Paulo, ou seja, de Saulo, né, nunca mais foi a mesma. Ele foi, irmãos, inteiramente transformado. É o que eu digo sempre, sabe, amados? Não tem como ter um encontro pessoal legítimo com Cristo e não ser inteiramente transformado. Meu Deus do céu, não tem como. Aquele que se encontrou com Cristo, meu irmão, pessoalmente, ele vai sim ter a sua vida inteiramente transformada. Então, aconteceu isso com Paulo, né? E você vê que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Olha, de Saulo,
O fariseu, agora ele é quem? Paulo, o apóstolo dos gentios. Na verdade, irmãos, vamos combinar? Paulo, ele era assim um homem preparado para servir, porque dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com grande, irmãos, tratado teológico encontramos na Epístola aos Romanos. Meu Deus do céu, meu amado irmão, o seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento, meu irmão, por causa da pregação apostólica que denota, né, tal verdade. Que verdade é essa? Diz a palavra, ele mesmo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh meu Deus, estamos falando, irmãos, do menor dos apóstolos, porque o apóstolo Paulo, ele não pertencia ao colégio apostólico dos 12. Ou seja, ele não andou com Jesus em seu ministério terreno. Ele não testemunhou da ressurreição do Senhor, que eram, na verdade, né, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. É só você abrir aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 1, do 21 ao 23. Né? Atos dos Apóstolos 1, 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles, se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Olha aí. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por nome Justo, e Matias. Então olha aí, irmãos. Paulo, ele não andou com Jesus. Paulo, ele não testemunhou, né, da ressurreição de Jesus, né? Como eu acabei de dizer, eram requisitos fundamentais, né, indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo Paulo, ele reconhece que não merece ser assim chamado, porque ele se considera um abortivo, né? Como alguém que tinha nascido fora do tempo, o menor de todos, como ele fala, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 15. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e lhe ensinou, irmãos, todas as coisas. Olha que coisa sensacional! Ou seja, o apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho direto do Senhor. Embora o colégio apostólico, né, tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. É só você ler aí, né, a carta que ele mesmo escreve à igreja de Corinto. Cara, sensacional. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, apesar de não estar enquadrado nos requisitos, né, do apostolado, a chamada foi especial. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. O próprio Cristo ressurreto lhe ensinou todas as coisas. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala da apostolicidade atual. E aqui nós vamos ver, irmãos, os apóstolos fora dos 12 e o ministério apostólico atual, né? Sempre tem aquela pergunta: ainda há apóstolos? No sentido do termo, né? De acordo com a singularidade, meu irmão, apóstolo como os 12 não existe mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as tribos de Israel. Mateus capítulo 19. Os seus nomes
também estarão registrados nos 12 fundamentos da Cidade Santa. Então, o colégio, né, apostólico, ele foi formado por um grupo limitado de discípulos. Não havendo, portanto, irmãos, uma sucessão apostólica. Então não existe, né, nos dias atuais, no sentido do termo, né, de acordo, é claro, com a singularidade, apóstolos como os 12 que Jesus escolheu. Não existe mais. Agora, e os apóstolos fora dos 12? Bom, a carta aos Efésios, irmãos, apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton nos informa que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes, né, chamam Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico, Júnia. Está em Romanos 16, ao longo aí do Novo Testamento, né, e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado amplo, né, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Aí nós temos também o ministério apostólico atual, né? Não há, como eu acabei de falar aqui, sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formulada pela Igreja Católica e que, infelizmente, foi copiada por alguns evangélicos para justificar o quê? A existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais, meu irmão. O que há é o caráter apostólico. No sentido mais amplo, né, o termo apóstolo simplesmente preserva o seu significado primário de enviado, mensageiro. Nesse sentido, irmãos, a palavra apóstolo indica certas pessoas que foram designadas a representar de alguma forma a causa de Cristo. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelos evangelhos ou pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Eu estou falando, irmão, de homens como John Wesley, sabe? William Carey, Hudson Taylor, Moody, Gunaving, Daniel Berg e tantos outros, né, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos, porque cidades, sabe, países foram impactadas pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então, eu vou concluir a nossa lição de hoje, irmão, dizendo o seguinte, que nos moldes dos 12, o ministério apostólico não existe mais. Estes homens receberam do próprio Cristo a responsabilidade de lançar os fundamentos da igreja. Saiba também que foram os 12 discípulos de Jesus. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, né, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Todos aqueles, né, e aquelas que saem pelos rincões aí do nosso país ou em países inimigos do Evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São, na verdade, verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo nos dias atuais. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.